então agora eu deixo eles com vocês e daí vocês fazem a apresentação para a gente engrenar na palestra. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Tati, Marlinhos, a presença de todos vocês. Eu sou Juliana, o Vitor, né? Vitor perguntou se eu era do teatro. Sim, sou do teatro. Embora antes de ser do teatro, eu sou da história. Isso acho que fica melhor, tu sabe. E então, eu sou atriz, né? Mas também sou historiadora, sou pesquisadora, professora, várias coisas. A minha formação aconteceu no DAD, Departamento de Arte Dramática da URGS. Depois eu fiz o meu mestrado e doutorado unindo as áreas da história e do teatro, né? Estamos aqui. Então, todas as minhas pesquisas giram em torno dessa história, principalmente a história do teatro gaúcho, a história do teatro né, encabeçado por mulheres, essas figuras femininas me atraem muito. E eu estou aqui, tenho o grande prazer de estar dividindo esse momento com o Sérgio Luque, que foi meu professor também, lá quando eu era estudante do DAD, meu orientador de estágio. Então, te apresento um pouquinho. Então, boa tarde. Eu fiz parte do grupo teatro desde o início, 1980 até 2022. Pode entrar. Ontem mesmo me pediram um documento que eu descobri um roteiro de uma apresentação que eu fiz em março de 2023. Ou seja, nossos dados estão todos equivocados. Foi até março de 2023. Nada que uma caretinha. O Sérgio disse. Não, omita, esconda esse dado. Então, descobri que em março de 2023 ainda teve a última apresentação em Santa Maria, do espetáculo. Às vezes pergunto se sou este aqui, em algumas fotos vocês vão ver. Continuo trabalhando como ator. Carlinhos participou de um trabalho recente que a gente criou há 2 anos, que é Terra Sem Mapa. Está em cartaz nas quintas-feiras no Estúdio Extravaganza. Amanhã é feriado, você pode ir no final. Quinta-feira, Não vou lá amanhã que não vai ser. na quinta. Ingresso para estudante, tudo, quem quiser assistir. Mas fiz parte de todo esse trabalho, trabalhei bastante com a Juliana nessa consultoria do livro, que uma parte do acervo está comigo e com o meu colega Marcos Paquete. Trabalhei muitos anos dando aula de teatro, no DAD e no curso de pedagogia na URGS. Então imaginem que luxo para mim e para vocês, porque a gente vai estar falando de história com uma parte da história e não só o Sérgio, né? Outras pessoas que estão aqui também. Gente, como eu falei, eu fiz primeiro curso de história, então eu ingressei nesse mundo do teatro um pouco mais tarde. Eu entrei no idade em 2011 até 2015. A Maria Helena Lopes, para mim, era um nome, um mito, porque era assim, aquelas conversas de corredor. Ela era a professora que fazia tal coisa, ela era a grande diretora, mas eu pouco sabia dessa mulher, além dessas conversinhas de corredor. E isso me deixava muito insatisfeita, né? Porque eu sabia que ela era uma pessoa muito importante, mas não sabia ao mesmo tempo por que ela tinha essa importância. E no meu mestrado, que foi uma pesquisa sobre o início do Departamento de Arte Dramática da URGS, de como era o ensino de teatro, nesse primeiro momento do curso, eu entrevistei, porque eu trabalho com história oral, várias pessoas que tinham sido alunas do departamento. E dentre elas, o Carlinhos, né? O Hamilton Braga, várias pessoas, mas uma delas foi o Carlinhos, e essas pessoas me diziam que a Maria Helena Lopes tinha sido fundamental nas suas formações. Então, sempre que eu entrevistava alguém, chegava o nome da Maria Helena Lopes e todas as coisas que ela tinha, né, influenciado na vida dessas pessoas. E isso me despertou uma curiosidade maior ainda, e eu descobri que ela estava viva. Porque para mim ela era tão mito, né? Uma pessoa muito mito, assim, a gente acha, nossa, a pessoa morreu, não existe mais, está longe. Não, ela estava viva. E eu consegui, na época, o telefone dela, não sem o aviso, não disse que fui eu que tirei, porque ela também era uma pessoa bastante reservada. E aí eu entro em contato com ela, isso lá por 2016, falando isso
convencer ela. Nada, quase desistindo, aí daqui a pouco ela, hello, atende o telefone, me desconstrói toda. E eu falo para ela o que estava acontecendo. Então imaginem, né, vocês que alguns talvez já sejam professores ou vão ser, imaginem vocês com seus 80 anos, hoje não sei se ela já tinha isso, né? Agora, acho que sim, já tinha. Ouvir, né? Olha, estou entrevistando várias pessoas e elas me falaram que foi fundamental a formação delas, né? Que tu marcou muito, então eu gostaria muito de te conhecer. Enfim, ela ficou muito emocionada. E aí, a partir daí, a gente marcou, foi aqueles, né? A Maria Helena marcava, mas depois de várias desmarcações, eu consegui encontrá-la no café, na rua do seu Manuel. E para mim foi uma coisa assim transformadora. Porque a Maria Helena era o tipo de pessoa, assim, quem conheceu, né? Aqui tem várias pessoas realmente diferenciadas. Sabe aquela pessoa que, nossa, essa pessoa ela é especial, né? E que tu sente assim que se tu ficar perto dela, tu vai ganhar, né? Tu vai te acrescentar aquilo ali. E ela era uma bruxinha, né? Assim, quando eu conheci ela, já velhinha, com cabelo branco, então parecia assim que tinha aberto um portal e vindo aquele ser especial, assim. E a partir daí a gente então travou, para além da entrevista, uma amizade e começamos a ter vários encontros. E aí o fato de eu estar próxima dela e absorvendo tantos conhecimentos, tantas coisas novas, me fez, durante o doutorado, me debruçar sobre a trajetória docente dela. Não, então antes eu estudei sobre o DAD, né, de forma mais geral, e aí no doutorado me interessava essa trajetória dela, porque, gente, ela começou a ser professora do DAD em 1967 e deu aula até 1994, ou seja, ela ficou quase 30 anos, né, dentro de um curso de teatro. Então, realmente, né, imagina quantos artistas passaram pelas salas de aula, né, da Maria Helena, pelas mãos dela, e além dela ter toda essa trajetória docente, além de longa, muito rica, ela foi uma das primeiras diretoras de teatro aqui no Rio Grande do Sul, e isso me interessava muito também, né, uma mulher que lá em 1967 teve a sua primeira direção e já com uma carreira, né, assim, exitosa, se colocando como diretora de teatro, mesmo nesse terreno tão masculino. E nos anos 80 ela funda o Grupo TEAR, que vai ter 2 décadas de história e vai ser um grupo assim que fura, né, a bolha e consegue projetar o trabalho no centro do país, o que foi assim um grande feito, né? Ainda hoje, vocês sabem que é bem difícil o trabalho do Sul, né, conseguir uma projeção, conseguir terreno em outros lugares. Então a Maria Helena, vários aspectos, né? Para mim ela é uma figura histórica importantíssima. E aí eu tinha esse desejo, quando eu defendi a tese, me indicaram assim, publica tua tese. Mas a minha tese, ela está lá no LUME, que é o catálogo da URGS, né? Então quem tiver interesse, joga lá Juliana Volpe, que vai aparecer a tese lá. Eu vou publicar minha tese porque já está lá, quem quiser vai lá. Mas, como eu entrevistei essas pessoas que foram alunas e muitas delas, como o Sérgio, eram atores do teatro, a história do teatro me interessava. Então, eu queria um livro que reunisse, né, a história do teatro, a trajetória
80, dos anos 90, mas a gente tem que ter essas referências de alguma maneira, porque assim a gente tem referências de história do teatro brasileiro, quando a gente, né, estuda na disciplina, a gente tem referências de São Paulo, referências do Rio, às vezes de Minas, né? Mas aí aqui do Sul fica, né, uma coisa assim, quando muito o Teatro de Arena de Porto Alegre, né, que tem também uma documentação mais bonita, tem um espaço lá mais organizado, então essas materialidades, elas ajudam essa história a estar presente, a estar viva, né? O Teatro de Arena está ali, está aberto a espetáculos, a gente olhar ali na entrada, aqueles cartazes, isso faz, né, com que a gente tenha uma noção da importância daquele lugar. E, para começar, então, a falar um pouco qual é a ideia de hoje. Hoje é uma das ações, eu acho melhor, mas para vocês tá bom isso? Uma das ações, então, é vir às universidades. Vocês é o terceiro encontro. A gente foi na UFPEL, Santa Maria, agora aqui, e a última no DAD, né? Porque a ideia é compartilhar um pouco dessa pesquisa para que vocês tenham conhecimento e, de repente, se sintam, né, interessados ou inspirados a pesquisar também sobre a história do Teatro Gaúcho. No Teatro História Maria Helena Lopes, essa é uma foto dela, rara, porque são poucas. Maria Helena, a Helena não gostava, ótimo, né? A Helena não gostava muito de, por isso que eu trouxe o Sérgio aí, pra dar uma a Maria Helena não gostava muito de fotos, então são raras as fotos dela. Essa é uma foto dela no espetáculo Crônica da Cidade Pequena, de 1984, que foi um sucesso estrondoso do Grupo Teatro. Eu vou começar apresentando ela através de uma outra mulher, que foi super importante para a nossa história também, que é a Maria Lídia Magliani. Já ouviram falar? Não? Sim? Então, a Magliani, a cara, esse é um dos documentos, vocês não estão conseguindo ler, mas eu vou ler, não se preocupem. A Magliani é uma das artistas mais geniais, né, que a gente tem aqui do Sul, uma artista brasileira. Ela foi pintora, artista plástico, gravurista, figurinista, cenógrafa, assim, multiartista. Foi a primeira mulher negra formada pelo Instituto de Artes aqui da URGS. E a Magliani era muito amiga da Maria Helena. E eu só descobri isso fuçando no acervo da Maria Helena. Então vocês imaginem a riqueza desse acervo. E essa é uma carta que eu acho que diz muito sobre a Maria Helena, sobre o trabalho dela, sobre essas duas artistas geniais. E a Magliani começa essa carta assim. Ela é uma carta de 1985, escrita logo depois que a Magliani viu o espetáculo Crônica da Cidade Pequena lá em São Paulo. Que a Magli, como ela é conhecida, estava morando lá. Lena, sabe que tu é tipo anti-suicídio? Quando a gente pensa que está tudo uma droga tão grande que nada vale a pena, tu aparece com toda essa sensibilidade, inteligência e discernimento que a gente queria que o mundo fosse o tempo todo. Dá vontade de continuar fazendo, perseguindo a utopia, dando murro em ponta de faca, e a gente até esquece as perguntas idiotas da semana passada, as cobranças e as indiferenças. E o quanto falta para que toda a plateia perceba o privilégio de te assistir. Ouvi o ruidoso Antunes Filho dizer atrás de mim: é o melhor diretor do Brasil. Ainda é um pouco, tem cabeça de homem, mas é ótimo saber que ele é justo a ponto de se dar conta de que está em segundo plano em relação a ti. Ele também falou que o espetáculo é muito sofisticado para o público que estava presente, e eu concordo. Acho que o grosso do público nunca será sofisticado o suficiente para chegar perto da tua expressão, mas é vertiginoso saber que tu existe e na mesma época e espaço que eu tento destrinchar. Me sinto honrada pela natureza. É um privilégio ser tua contemporânea. Eu saí, na saída, ouvi um garoto gritar: o pessoal do Sul é fogo. Não sou nada bairrista, mas vesti a prenda minha, estufei o peito e falei: somos. Tu és das poucas pessoas que justificam, como Corpo Santo, Van Gardner, Dionélio Machado, algum orgulho de ter nascido em solo tão exigente e invejoso como o Rio Grande do Sul. Eu só quero te agradecer o impulso
para continuar agindo do jeito que eu acredito, por ter inoculado em todo o grupo TEAR, o que vocês têm oferecido, por esta insistência na dignidade do teatro e, por extensão, a todas as artes e a vida da gente. A emoção difícil da toda racional que eu sou virou cascata hoje. Um beijo, sua gêmea, Magna. Eu acho que esse aqui é o meu documento favorito do acervo da Maria Helena Lopes. Percebam a quantidade de camadas, né, profundas que a gente tem no único documento histórico, né? A amizade dessas duas grandes artistas geniais, a leitura que a Marielle faz, né, do espetáculo, da recepção do público, ela ter ouvido o Antunes Filho, né, dizer que a Maria Helena era o melhor, e é interessante que tem ali um grifo, né, aquele sublinhado, ele foi feito à máquina pela Marielle mesmo, né, o melhor. Então também tem uma discussão de gênero com relação à direção teatral nesse momento. Tem a questão da artista, né, dos artistas do Sul, aquela história, né, que a gente pode dizer, só que os caradeiros se puxam, né, tem esse pouco desse debate. Então tem várias, né, discussões que a gente pode partir a partir desse documento. Eu acho lindo, assim, acho que apresenta a Maria Helena de uma forma bem profunda. A Helena, ela nasceu em 1934, em Pelotas, e logo depois ela foi para Bagé. Então ela passou a infância e a juventude dela em Bagé. E lá em Bagé, ela sempre gostou muito de dançar, ela sempre teve isso muito natural com ela. Ela não participou de um grupo de dança, ou teve alguma professora, alguma referência, nada. Isso ela me falou nas entrevistas que eu fiz com ela, nas nossas conversas. Então a dança sempre esteve muito presente. E lá de Bagé, ela tem esse registro, que tem algumas fotos dela, mas tem esse quadro, que é um quadro pintado por nada mais e nada menos que Glauco Rodrigues, né, que para quem não conhece é uma das grandes referências também nacionais. É uma pintura bem acadêmica, depois o Glauco Rodrigues vai estourar, né, com outro estilo de pintura, mas apesar de ser uma pintura acadêmica, retratando a Maria Helena, porque eles eram amigos e namoradinhos na época, eu vejo que o Glauco conseguiu captar uma essência da Maria Helena, que é esse silêncio. Eu sempre falo que esse quadro tem um silêncio, é engraçado falar isso, mas tem um silêncio e tem um olhar, uma atenção. Quem conheceu a Helena sabe que ela era de uma atenção ferina, assim, né? Às vezes tu achava que ela estava lá longe, não, ela estava observando tudo. Nas nossas conversas me chamava a atenção que no encontro seguinte ela rememorava alguma coisa que eu tinha dito de uma maneira muito corriqueira, e ela me questionava sobre aquilo e trazia uma reflexão, e eu nem estava atenta às coisas, a quantidade de coisas que ela estava atenta. Então o Glauco, acho que captou alguma coisa dela aí de muito essencial. O quadro de 52 que faz parte do acervo do Mares. A Maria Helena, esse ano, ela faleceu no mês de abril, foi, né, aos 90 anos. E em Bagé, então, ela tinha, né, essa coisa da dança muito presente, mas vai ser aqui em Porto Alegre que ela vai iniciar a sua trajetória artística. Ela veio do interior, sozinha, para a capital, trabalhar, ajudar a família, né, mandar dinheiro para a família do interior, e ela começa, então, a sua trajetória ao lado dessa outra mulher, que eu não sei se vocês já ouviram falar, Lia Bastian Meyer. A Lia Bastian Meyer é outra figura feminina importantíssima para a história aqui do Rio Grande do Sul, porque ela foi a pioneira da dança clássica, né, e dança moderna. Ela fundou na década de 30 a primeira escola de balé do Rio Grande do Sul, que ficava num anexo aqui do Teatro São Pedro, e que era conhecida como a escola oficial de dança. Ela é, inclusive, patrocinada pelo Estado. Imagine isso, né? Um curso patrocinado pelo Estado. A Maria Helena fazia esse curso, que era um curso de 3 anos de duração, era praticamente assim, uma graduação, né? Aqui a Maria Helena nessa foto, na década de 50, e a Maria Helena então começa a fazer parte do corpo de baile do Teatro São Pedro, porque as alunas da Lia, o São Pedro, até hoje né, muito aberto aos espetáculos de fora, então vinham aquelas grandes óperas, grandes espetáculos, enquanto
Logo o Sérgio já vai entrar na história me ajudando aqui para eu não ficar sem saliva de tanto falar. Mas vocês podem fazer perguntas todo o tempo, que é muito legal, tá? Então, assim, a Maria Helena começa no balé, mas a Lia também tinha uma coisa de dança moderna, expressionismo alemão, trazia várias outras referências. Então, realmente a Lia deu um suporte, uma base para a Lena muito fundamental. Mas a Lena começa a ficar ligada na questão da expressão corporal, que na época, nas palavras dela, ela diz, a expressão corporal deu um boom, né? Ou seja, sai daquela coisa, né, toda metódica do balé para uma outra proposta, né, de expressão do corpo muito mais libertária. E a Maria Helena vai começar a fazer viagens para o Uruguai e para a Argentina para trabalhar e fazer cursos com profissionais da expressão corporal e trazer esse conhecimento para Porto Alegre. Então vocês vão ver que nessa rápida trajetória que eu vou trazer para vocês, a Maria Helena está sempre trazendo coisas aqui para Porto Alegre, aqui para o Sul. Então ela está sempre buscando e abrindo portas, abrindo novos caminhos, novas percepções. Então, ela vai trabalhar na Argentina com uma mulher chamada Patrícia Stoccoy, que vai ser lá pioneira da expressão corporal e vai trazer para cá também. E os grupos de teatro começam a ficar interessados nisso, porque pensem, gente, aqui é o Wesley, né? Obviamente não existia, mas existia o DAD, que na época se chamava CAD, sendo curso de arte dramática, depois Centro de Arte Dramática. No CAD, sabe o que os alunos faziam na aula de expressão corporal? Era uma professora russa, formada em balé, que tinha uma escola de balé, que botava todos os alunos de malha preta numa barra, imagina vocês hoje, né, numa barra fazendo exercícios de balé. Eram essas as aulas de expressão corporal. Os alunos revoltaram, né? Foram até o professor Gerd Bornheim, que era o diretor do curso, e disse, a gente não aguenta mais fazer aula de balé, a gente quer aula de expressão corporal, a gente é ator. Uma dessas pessoas era a Ida Celina, não sei se vocês conhecem, grande atriz aqui de Porto Alegre, ela me relatou isso. E aí o Gerd vai atrás da Maria Helena, porque ela já começa a ficar meio famosa na cidade, porque ela conhece vários atores, grupos, e ela começa a ser convidada para coreografar os espetáculos, para ajudar os atores na expressão corporal. E um desses grupos que ela começa a trabalhar se chama Teatro Livre. Esse Teatro Livre, se a gente assim, quem tem um pouco de conhecimento de história do teatro gaúcho, vai ver que sim, são estrelas do teatro, porque era a Maria Helena Lopes, a Irene Briggs, que fez Pátio, o Ivo Belder, a Maria de Lourdes Anagnosopoulos, que é esta mocinha aqui, que é por que eu circulei ela? Porque foi ela que trouxe a Maria Helena no teatro. A Maria de Lourdes é uma das primeiras diretoras de teatro, lá nos anos 60, que fazia tragédias, montava espetáculos, né, com um cunho assim, mais político, mais distanciado de um teatro comercial, e é uma mulher que já pensa num período que, vamos dizer, a maioria fazia aquele teatrão, mas era mais um texto, né, sentar, ensaio, bater texto. A Maria de Lourdes já pensa assim, nossa, essa mulher está trabalhando com expressão corporal, seria bem interessante ela vir trabalhar com os atores. E aí ela chama a Maria Helena para o teatro, e a Maria Helena reconhece isso, né, que foi a Maria de Lourdes que trouxe ela para o teatro. Só que ela, como coreógrafa, se aproxima, e aí, por um acaso do destino, ela tem que substituir uma atriz, que a atriz, né, de última hora não pôde fazer. Como ela estava de coreógrafa, já sabia tudo, acaba, né, meio que caindo de paraquedas no campo da atuação. E aí ela vai bem e ela passa a ser convidada para outros espetáculos como atriz. Aqui é um espetáculo de 66 desse mesmo grupo, As Cartas Marcadas, não sei se alguém já leu, do Ivo Belder, indico ler, que é bem bacana, uma coisa, né, teatro absurdo. Essa aqui é a Maria Helena, lá atrás é a Maria de Lourdes, e essa peça, gente, foi apresentada numa boate. Então, assim, era teatro do absurdo, apresentava uma boate ali na Independência, algo totalmente inovador para a cidade na época, isso em 66. É legal a gente estudar o teatro gaúcho e fazer, porque às vezes a gente acha que está inventando a roda, né? Está sendo muito transgressor. A gente vai ver lá nos anos 60, 70, que as pessoas já estavam pirando e fazendo coisas que às vezes a gente nem ousa fazer hoje. Juliana, nas outras vezes que tu falasse de boate, eu fiquei pensando, a gente chama boate hoje,
sabe o que é uma boate? Você sabe o que é uma boate? Porque teve uma época que. Um clube noturno. Porque eu acho que essas palavras elas também já teve uma época que era boate, depois virou jazz, danceteria. Aqui, ó. Aí fiquei pensando se boate ainda batia. Esse textinho tem um livro aí, tem ali, ó. Porto Alegre com acento, né? Legal para ler a fotografia. Inaugurou um novo com acento, novo marco em sua vida teatral, com uma experiência feita em um grupo de atores na boate Parafernália, levando a cena um texto de Rubedo e tal, aí fala um pouco, né? Aí termina assim: está aberto assim um novo campo para o nosso teatro. Então vejam, a Marilena, todos os trabalhos que ela está, como atriz, como diretora, é sempre alguma coisa que está assim, ó, puxando o tapete, desestruturando, causando. E aí, como eu falei para vocês, o Gerd, que era o diretor do curso de arte dramática da UFRGS, chama a Marilena para dentro da universidade. Essa professora de balé sai, né? E ela começa então sua trajetória docente, tá? Ela de franjinha. Também aquilo que eu falei para vocês, se a gente for nomear assim, Faleiro, Maria Luísa Martins, Susana Saldanha, todas figuras, grande parte são figuras bem importantes no livro, tem o nome de cada um do teatro. E a Maria Helena começa a dar aula de expressão corporal, e na disciplina de expressão corporal ela cria um espetáculo que é a sua primeira direção, que se chama Teatro Variações sobre o Tema, que era a proposta de contar a história do teatro, mas de uma maneira totalmente inovadora. Até então, lá no curso da UFRGS, eles só faziam montagens de textos dramáticos que já existiam de grandes autores. Esse foi o primeiro trabalho na universidade de um roteiro original, criado junto com os atores, aí de novo, né? Primeiro trabalho original, com o roteiro do Luiz Arthur Nunes, inclusive está aqui em Porto Alegre, né? Depois já estou propagando que eu trabalhei. Mas o Luiz Arthur Nunes, que era aluno, e aí esse espetáculo vai ser também, tem uma estreia numa boate, eles estavam nessa onda. Esse espetáculo é interessante porque foi a estreia numa festa chamada Noite Surrealista. Aí cada pessoa tinha que ir fantasiada de quadros, com um quadro surrealista. Imagina a doideira que era essa galera, né? E era um espetáculo totalmente físico também, que foi para o Rio de Janeiro, e a Maria Helena já ganha o prêmio de melhor direção no festival lá organizado pelo Pascoal Carlos Magno, também, que é uma figura super importante da história do teatro brasileiro. Opa. Eu não separei todas as direções dela, ela dirigiu 20 espetáculos ao longo, acho que 20 espetáculos, mas eu trouxe alguns assim só para vocês terem uma ideia. Aquilo foi em 67. Em 71, ela monta o seu primeiro espetáculo voltado ao público infanto-juvenil, que é o Flix, do Ziraldo, vocês devem conhecer. Foi a primeira montagem no Brasil, a primeira adaptação no Brasil feita do Flix. Ela foi para o Rio de Janeiro, pediu autorização do Ziraldo. E aqui o elenco, um deles é o Claudio Levitan, que era o protagonista, que hoje é um artista, né, da música, bastante conhecido. E vejam que os atores, eles estão, vamos dizer, com uma roupa, né, normal, assim, né, calça jeans, camisetas e tal. Ela já leva para o palco, lá em 71, um espetáculo para um público infanto-juvenil, mas sem aquelas fórmulas até então batidas, né, de ser algo muito colorido, muito agitado, muita gritaria, ou uma coisa muito didatizante, imbecilizante, né. Então a Maria Helena também começa a pensar um teatro para crianças que não desconsidera a inteligência da criança. Vai por esse outro caminho. E lá em 1967 já, ela, interessante dizer, eu sempre falo isso, que a Maria Helena entra como professora da universidade, só que ela não tinha uma graduação. Assim como acontecia com vários outros, né? Mas quem é que dava aula no curso de teatro da UFRGS? Geralmente eram figuras de São Paulo e do Rio de Janeiro, que eram formadas pelo conservatório lá do Rio de Janeiro, a Escola de Arte de São Paulo, mas que ainda não estavam conectadas à USP, ao Unirio, porque essas universidades ainda, né, não estavam consolidadas como a gente conhece hoje. Assim como o curso de teatro fazia parte da UFRGS
mas não era um curso ainda de ensino superior. Depois, ao longo do tempo, é que ele vai se transformando. Mas o fato é que a Marilena ficou quase 3 décadas dando aula na URGS e ela não teve nenhuma faculdade. Isso eu acho incrível da história dela, porque em certo momento isso foi um problema administrativo. Como assim, né? Está formando pessoas, mas ela mesma não tem um diploma. E ela foi pressionada a fazer uma faculdade, queria que ela fizesse faculdade de educação física. Ela disse: eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu quero fazer teatro, não vou fazer. Então ela tem uma coisa também de não se dobrar às exigências, né? Mas ela não fez essa faculdade, só que ela sempre foi uma mulher que estudou com grandes figuras, esteve a vida inteira, né, correndo atrás. E no final da década de 60, ela vai estar em contato direto com esse cara aqui, né, que é o Eugênio Kuznets, que foi o russo que trouxe para o Brasil, né, toda a metodologia do Stanislavski de uma maneira mais direta, vamos dizer, né, assim, via Rússia mesmo, né. E a Maria Helena ia para São Paulo constantemente fazer cursos com o Kuznets, e ela trouxe, inclusive, ele a Porto Alegre para dar aula para os alunos. Então, aqui é uma foto dos alunos do CAD, né, a hoje idade, a Maria Helena aqui em cima. Aqui eles mais velhos, né, a Lena e o Kuznets, porque eles tiveram essa amizade durante anos. Então, pensem que ela também traz esse conhecimento do Stanislavski fundamental, né, para as nossas formações, para dentro da universidade de uma forma muito mais, né, porque uma coisa, assim, imaginem que chegava na época era muito difícil, né, hoje tem internet, a gente consegue ter acesso, mas naquela época, quando chegava a tradução de algum livro de fora, era assim, nossa. Então, ter uma pessoa como aqui, né, na cidade, dando curso, era algo muito importante. E ele vai sugerir a ela, que sempre quis um trabalho muito conectado à improvisação. A Maria Helena sempre teve um cômodo com textos prontos, né? Então, assim, ela sempre queria que o ator criasse, né? Que as coisas surgissem a partir do corpo, a partir do jogo entre os atores. E aí o Kuznets vai dizer para ela assim: Maria Helena, eu acho que tu deve fazer a escola Lecoq na França, porque a metodologia do Lecoq tem muito a ver com o teu trabalho já. E aí lá nos anos 70, em 78, 79, ela vai para Paris. Detalhe, ela é uma das primeiras brasileiras a fazer a escola Lecoq e trazer essa metodologia para o Brasil. Então, novamente, né, ela, né, sendo pioneira nesse sentido. E aí, o que ela traz? Né? Então, imagine, gente, o trabalho de máscara neutra, de clown, de bufão, né? A criação a partir da improvisação. Então, ela traz muitas referências importantes para dentro da universidade e para o meu teatro. Porque ela volta de lá com um desejo tão grande de colocar todo esse conhecimento no palco que ela decide criar um grupo, né? E aí ela vai, então, fazer uma oficina, né, Sérgio? É a partir de uma oficina que 6 atores se juntam. Esse nome foi uma proposta dela. TEAR é um anagrama de arte, né? E TEAR tem toda a ideia essencial do grupo, que é um trabalho extremamente artesanal. E aí vai ser o Sérgio, o Marco Franchetti, o Sérgio e o Marco Franchetti, a Clarissa Malheiros, a Ângela, que é essa atriz aqui, a Ângela, e a Nazaré Cavalcante e o Pedro Vânia, né? Os 6 primeiros. E em 81, o teatro lança o seu primeiro espetáculo, que é um espetáculo para o público infanto-juvenil. Porque aí teve também, assim, aquela, vamos dizer, ocasião, assim, né? O Instituto Goethe estava com um patrocínio, um financiamento, né? Um apoio para que um texto de um autor alemão fosse para a cena, e a Maria Helena, então, vai se debruçar sobre um texto, mas ela, que é Menina Também é Gente, olha o título do texto, né? Menina Também é Gente. Mas o que a Maria Helena faz junto ao teatro? Ela pega só um mote desse texto e cria tudo a partir disso, né? Então é um texto totalmente original de um espetáculo que vai se chamar Quem Manda na Banda, que traz para a cena a discussão sobre as diferenças na educação entre meninos e meninas. Ou seja, nos anos 80, a Maria Helena levando para a cena discussão
verificaram que esse tipo de projeção foi feita para não precisar apagar a luz, porque ela tem luminosidade suficiente para não precisar escurecer, a não ser em casos especiais. Porque a gente enxerga bem para você. Esse folder, no caso, não tanto. Bom, se enxerga a projeção. Bom, 1980 começa o grupo, até 2002, são 22 anos. Uma das coisas que eu saliento, que é importante para as pessoas que fazem teatro, querem dar aula de teatro, é a existência de um grupo que permanece junto por muito tempo, vai amadurecendo o conhecimento entre as pessoas, o conhecimento sobre o teatro e o conhecimento das relações. Então, por isso que é importante, até hoje a gente veio falar, por exemplo, a Terreira da Trilha, tem mais de 40 anos, o Grupo Galpão tem mais de 40 anos, mas não são muitos grupos que sobrevivem há tanto tempo. Então, mesmo que tenha 5, 6 ou 10 anos, essa permanência que vai dando uma qualidade no trabalho. Aqui foi o nosso primeiro espetáculo, a gente já vinha de um processo anterior, mas o primeiro espetáculo apresentado ao público. E uma das marcas fundamentais do trabalho da Maria Helena era preparar o artista não necessariamente para o espetáculo, mas uma formação integral, como se fosse uma escola mesmo. Então, expressão corporal, acrobacia, pantomima, preparação vocal, preparação instrumental para quem tinha habilidade com instrumentos, tudo que vai dando uma formação para o artista. No momento que ele vai para a cena, aí ele tem essas habilidades, como é uma escola como vocês estão fazendo. Diversos conhecimentos que se criam uma química e depois o diretor coloca isso a serviço do tema. Nesse caso era uma discussão, não era necessariamente uma discussão, mas aparecia como é que crianças eram educadas, né? E elas brincavam no terreno baldio, traziam, depois a gente fazia os pais, os avós, a gente representava a família. Tem uma coisa que me chama muita atenção, a gente está estudando a trajetória da Maria Helena, isso é legal para quem está estudando direção, e ser professor, né? Isso é fantástico da figura dela, porque ela era uma diretora pedagoga, né? Então ela tinha muito presente, assim, eu sempre falo que na sala de ensaio ela não deixava de ser professora e na sala de aula ela não deixava de ser diretora, porque ela tinha essa visão, era uma pessoa só, né? Então vocês não se separam. E quando ela fez esse espetáculo, Quem Manda na Banda, eu achei, a gente vai captando as genialidades dessa mulher, né? O que ela lançou para os atores? Vocês estão ali num terreno baldio, crianças brincando, e os personagens, eles tinham os nomes dos atores. Ou seja, ela queria acessar, né? E aí também tem a coisa do Lecoq, né? De volta à infância, acessar a infância deles para trazer essa organicidade, essa espontaneidade, essa brincadeira. Que eu penso que o ator, né, usando o seu próprio nome em cena, isso traz também uma espontaneidade, uma verdade para o jogo. E além disso, tem uma outra observação que a gente pegando os programas do Grupo Teatro, a gente vê que tem uma preocupação pedagógica, né? Todo programa ele traz algum elemento, alguma informação que o espectador já fica ali, né, pescado de alguma maneira. E esse programinha eu adoro, eu acho que eu tenho um fetiche com ele, porque ele é bem, vamos dizer, amadorzinho, porque é bem a ideia da criança, né, daquele trabalhinho escolar feito à caneta, com as letras, vocês não estão enxergando, mas eu vou ler para vocês se eu enxergar, porque aqui também está bem pequeno. Mas, olha só, ela traz, tá, cada profissional que está envolvido. Então, por exemplo, o figurino, aí tem uma explicaçãozinha ali das crianças, né? As roupas, a gente foi trazendo tudo que tinha em casa de pano velho, chapéu e camiseta. No fim, a Solange, que era figurinista, né, mandou a gente botar fora umas coisas e trouxe outras. E ficou assim. Tem uma pequena explicação sobre a função de cada profissional numa produção teatral. Ou seja, né, tem a preocupação de mostrar para esse público infantil que o teatro não é só os atores, né, que tem toda uma engenharia. A iluminação. No escuro não aparece nada. Quando a gente falou isso com a Costa, ele que ligava as luzes até fazia anoitecer e amanhecer. Então, ele veio trabalhar conosco. Vou pular ali. Não, a produção, não vou pular porque é muito bom. A produção é quem sai para comprar o que a gente precisa, manda fazer cartaz, leva notícia em jornal, consegue teatro para a gente se apresentar. Quem faz a
inventário teatrinho, o circo e tudo que as crianças fazem. Ficava olhando, anotando, depois organizou o que a gente fez, juntou uma coisa na outra e deu na peça. Ela é a Maria Helena Lopes, que aí tem ali aqui uma parte, né, tem um verso com as outras funções, né, então acho assim, uma delicadeza, uma perspicácia, a Maria Helena ela tem isso, né, a profundidade, na simplicidade das escolhas que ela fazia junto ao teatro. E aqui é um trecho da entrevista que eu fiz, que ela fala, né, eu sou acusada algumas vezes de fazer teatro para os adultos, quando monto uma peça infantil. Talvez isso se deva ao fato de acreditar que não existem assuntos tabus, e que é a maneira de tratar esse assunto que o torna acessível ou não às crianças, porque acredito firmemente na finura da percepção da infância. O que para nós hoje é muito óbvio, né? Mas lá nos anos 70, nos anos 80 não era. Então é engraçado, tem um espetáculo nos anos 70 que ela dirige, tem uma crítica assim bem, a Maria Helena faz um espetáculo sisudo, tal, crítica local. Aí esse espetáculo vai para o Paraná, para o Festival Nacional de Teatro para Crianças, e assim rasgam elogios da direção dela, assim, pessoas de fora, inclusive do país, o cara que disse, nossa, eu só vi coisa parecida na Companhia do Prestes. Então assim, aí a gente fica pensando, né, que é uma mulher também que vem sempre para tremer ali a base do que acontecia. E quando ela volta, você fala, né, pro Sérgio, isso assim, quando ela volta da Europa, ela já tinha um grande sonho de Seis Vagabundos. E aí eu vejo assim que ela trabalha com o grupo Quem Manda na Banda, na minha percepção, quase como um preparar o terreno para o grande sonho dela, que era Os Seis Vagabundos, que ela mesma considerou a obra-prima da carreira dela e que vai fazer o teatro estourar no país e ser reconhecido né, por todos os grandes artistas. O que é Os Seis Vagabundos, então? É a ideia de um espetáculo, né, que reúne um grupo de catadores de lixo, que também na época, isso nos anos 80, isso é em 82, né, era algo assim, né, como assim, as pessoas marginalizadas, elas não eram colocadas em cena, isso não era comum, né, então ela traz os catadores de lixo para discutir a sociedade de consumo, né, e também a linguagem do clown em cena, porque na época era uma coisa assim, mas o que é isso? É palhaço? As pessoas não entendiam muito bem o que era, e um espetáculo totalmente sem fala, mas que as pessoas saíam comentando as falas dos personagens, ou seja, uma coisa muito a lá Carlitos, né? E aqui tem umas fotos, e eu antes de passar a palavra para o Sérgio, vou ler um trechinho da Lena, quis trazer a voz dela também, que eu acho importante isso, né? Eu sempre tive uma... eu achei que você tinha dizer Não, eu tenho uma coisa ilustrando. Eu sempre tive uma atração fatal pelos catadores de lixo na rua. A realidade marca o meu trabalho. Eu parto da realidade e depois a transformo. Eu tenho um período de incubação das minhas ideias. É o período onde eu me distancio da realidade. É assim com paixão. A paixão é pele. E na paixão não tem espaço para mais nada. Eu saio da minha órbita do cotidiano e começo a criar. Ou seja, eu entrava nessa loucura da criação, né? E levava quem estava junto comigo. Então, os catadores de lixo passaram a me interessar porque eles tinham um universo fantástico. Tinha uma figura que eu via repetidamente, que era um homem grande, alto, que carregava um saco enorme nas costas, e aquilo foi me marcando. Durante anos eu observei e eu não sabia como fazer. Quando eu ouvi o Lecoq dizendo, se é melhor na rua, não faz, isso ela dizia muito, se é melhor na rua, não faz. Eu pensei, eu não vou repetir uma realidade, eu tenho que criar uma transposição. Isso é uma palavra-chave do trabalho da Maria Helena do teatro, transposição, que é o que eu faço. Eu pego a ideia, eu pego as imagens, pego os catadores e crio uma poética em cima disso, uma poética crítica. Eu acho que essa fala resume muito o que foi o trabalho do teatro. Sério. Essa fala foi de quando ela fez
catadores de lixo, a gente foi mobilizado a observar muito como é que eles se compunham. Tem alguns, por exemplo, que têm carrinhos que são quase umas montanhas quando eles fazem aquele. E ele fica impressionado, às vezes uma pessoa mais ou menos frágil, aparentemente frágil, que vem carregando aquele universo. E tem alguns que decoram os seus carros. Ou então a gente vê outras pessoas, elas não são necessariamente catadoras de lixo, mas elas estão fora da casinha, elas estão na rua, não vem da rua, mas... E elas têm, quando a gente vê esses lugares onde eles fazem umas pequenas moradias, elas decoram com alguns objetos. Tem umas que botam flores, ou botam alguma coisa catada que tem a ver com uma certa estética. Então, a Aureliana nos levou a ver isso e observar quais eram as formas que cada um se manifestava. Outro dia eu saí do edifício, tinha um homem parado, olhando para a rua, ele estava olhando para a rua, parado, só de bermuda, estava quente, né? E ele estava com os braços projetados e ele ia dizendo umas coisas quase como se ele escrevesse uma cena, e eu, assim, na porta, eu passei discretamente, prestando atenção, ele não prestou atenção em mim, mas era esse tipo de caráter que ela buscava, que era uma coisa fora, mas que ao mesmo tempo a gente pode ter, se a gente trabalha poeticamente, como ela dizia, eu posso ter um profeta. E me arrepiar todo de lembrar. Porque era uma coisa tão forte, tão concentrada, e não era uma coisa, não era um surto. Podia ser, mas não tinha a explosão de um surto, era uma coisa, e ia falando com aquelas mãos pro. A frio, né, mas eu também deixar só um, de repente. Então, esse tipo de observação que depois levava o público também a observar essas pessoas que são seres humanos, né? Não são dejetos como muitas vezes eles são tratados, porque as pessoas têm medo. Muita gente tem medo de catador. O catador é a pessoa mais, em princípio, das mais inofensivas. Não vai ser ele que vai carregar o celular. Eles cumprimentam, eles estão enfiados lá dentro para fumar um crack, ou então buscar alguma coisa da sobrevivência, retiram. Então, nos levava a pensar sobre esse ser humano que recicla o que os outros jogam fora e que tem importância para a vida dele. Eram outros tempos, né? Tem que lembrar que, assim, anos 80, era outro tipo de catador, não era o tipo de pessoa que a gente vê hoje, tinha uma certa diferença. Mas é observar a humanidade e a beleza que poderia ter nas pessoas que decoram, né? Mesmo morando na rua, elas têm um cuidado, elas têm. Eu observo muito isso desde então. Eu sou transeunte, eu não tenho carro, mas sempre na rua eu vejo essas casas que eles moram ali, que às vezes estão tudo dobrado, arrumam, organizam, tem um fogãozinho, né, uma espiriteira, claro, sofrido, né? Não vou dizer que isso seja uma maravilha, mas ao mesmo tempo a gente pode olhar tudo com uma outra percepção. Era isso que ela queria, sobretudo nesse trabalho. E esse espetáculo participou então do Mambembão, que levava, né, Sérgio, para São Paulo, Rio, para capitais. Belo Horizonte, Vitória, Rio e São Paulo. E aí o teatro ganhou uma projeção nacional, porque foi assim um estrondo. E aí a gente, no acervo, vocês têm acesso, né, a 10 dossiês, que são os 10 espetáculos do teatro. Então, se vocês forem ali, tem dossiê Reis Vagabundos. Aí tem todas as fotos que a gente conseguiu catalogar e tem todas as críticas. As críticas é muito legal, porque a crítica, e nos Reis Vagabundos, no caso, tem várias, porque tem de vários lugares do país, e a gente consegue visualizar o espetáculo. Interessante, né? De alguma maneira, o teatro é arte do efêmero, a gente nunca vai, né, assim, reviver uma coisa que passou. Mas a história, de certa maneira, ela dá uma chance da gente ter um gostinho, pelo menos, né, do que foi através do olhar de outra pessoa. Isso também é um exercício interessante. E aí, olhando críticas, a gente consegue ver também a mudança, a percepção, né, de cada pessoa é diferente, um vai gostar, o outro não vai gostar, e tudo isso nos leva a aprender também. E os Reis Vagabundos fez também aqui em Porto Alegre, quando voltou, uma circulação promovida pela prefeitura, né, Sérgio? Nos parques da cidade, nos presídios, no Mato Pelletier e no presídio central, que na época, lá em 82, 83, também era assim, né, levar um espetáculo para o presídio. No livro ele tem alguns excertos, né, de como foi essa experiência.
recepção, né, das pessoas, das presas, dos presos. Eu adoro essas fotos ali que eles adaptaram de certa maneira, porque era um espetáculo para o palco. O espetáculo tinha como cenário um outdoor, de verdade, né? O cenógrafo veio com outdoor, acho que eu tenho até um outdoor meia boca, então assim, mas não. Outdoor é lata, né? Madeira, eu quero um de verdade. E aí é do lado de trás do outdoor, ou seja, é o outro lado da sociedade, né? Então assim, o que não é visto, o que é escondido. E era o Sérgio falou na última fala que a gente fez lá em Santa Maria, que eles foram para Rio, São Paulo, e aí chegavam com o transporte, um monte de saco de lixo, e o pessoal não queria transportar, porque achava que era inclusive, né? Carregar um monte de lixo. Não, é o nosso cenário mesmo, né? É assim mesmo, é assim que é. Tinha que botar o saco de lixo no container, né? Não, o perigo de perder um cenário, né? E aí a Maria Helena, então, vai ter esse reconhecimento, eu esqueci de falar. Em 82, acho que foi, teve o primeiro Festival Nacional das Mulheres nas Artes, que foi, assim, um marco na história do teatro, pensando nessa questão de gênero, promovido pela Ruth Escobar. E a Maria Helena Lopes foi convidada para participar, assim como a Irene Brits, que é outra importante diretora aqui de Porto Alegre, também foi com Teatro Vivo. E a Maria Helena e o teatro foram convidados para fechar este festival. Só para vocês terem uma ideia, assim, a Mercedes Sosa, não sei se vocês, né, vocês são jovens, né? Mas a Mercedes Sosa fechou com a Domitila de Jesus, assim, era esse nível, o festival, 10.000 pessoas, era assim um marco histórico, reuniu todas as grandes mulheres do país. E a Maria Helena e o teatro fecharam esse festival com os Seis Vagabundos. Então, assim, começou. E aí o Antunes Filho também, né, reconhecido diretor de teatro, fica apaixonado pelo trabalho da Maria Helena e abre as portas para o grupo também. Então isso é importante também, essas conexões, para que o grupo do Sul consiga, né, espaço e visibilidade no centro do país. E a Maria Helena, o que ela faz? Em 1984, ela teve um sucesso estrondoso com o teatro dos Seis Vagabundos, a linguagem visual, e aí ela parte para uma linguagem totalmente diferente. Isso eu acho incrível dela, porque assim, ela vai no ápice do sucesso, é super bem sucedida numa linguagem, ela poderia muito bem estar cômoda ali e aproveitar esse sucesso, né? Não, ela simplesmente, né, deixa aquilo ali quieto e vai para uma outra proposta totalmente diferente, totalmente desafiadora para cortar os atores, né? Por isso muitos me falaram assim, a Maria Helena Lopes era uma escola, sim, porque ela fazia que os atores, né, se virassem em tudo que é linguagem. Então ela traz para a proposta da Crônica da Cidade Pequena, uma linguagem totalmente realista e que vai ser um sucesso absurdo também. Muitas pessoas aqui de Porto Alegre dizem que é um dos seus espetáculos preferidos, um dos seus espetáculos mais marcantes. Esse espetáculo eu tive a oportunidade de ver uma filmagem dele, uma qualidade, né, bem ruim, mas eu fiquei assim, enlouquecida porque ele tem um caráter muito cinematográfico. Eu só vi algo parecido com a Ariane Mishkini, no Teatro Soleste, que é aquele monte de atores entrando e saindo, assim, revezando 10 atores, fazendo 50 personagens, e aquilo tudo fluindo de uma maneira assim, que tu não consegue conceber como é que é um balé tão perfeito, né? E ela vai escrever uma carta que tem aqui no livro para nada mais, nada menos do que Gabriel Garcia Marques. Porque ela lê o livro Crônica da Cidade. Agora, Sérgio, por favor, me ajuda aí. A pessoa não traz o óculos. Não estou aceitando meus óculos agora, eu não uso. Mas eu tenho que aceitar. Bom, se ela mandou a carta para o Gabriel Garcia Marques, como é que eu tenho essa carta, né? Porque o Sérgio tinha lá, né, no acervo do teatro, no esboço, né? Então, olha que documento interessante. Não é a carta em si, mas é o rascunho da carta, né? Então, assim, algumas coisas não faziam nem sentido, outras estavam riscadas, e aí eu tentei, né, juntar. E esse trecho aqui fala muita coisa sobre a concepção estética da Maria Helena também. Porque ela tinha uma proposta, e eu vejo assim que ela tipo, já visualizava, né? Como ela ia fazer aquilo era junto com o grupo, mas ela já tinha desenho na cabeça dela, né? Aí ela fala para o Gabriel Garcia Marques, né? Ao terminar a leitura de Crônica de uma Morte Anunciada, eu tive absoluta convicção de que eu faria, se conseguisse contagiar o grupo de atores.
forte foram as imagens, aí aqui ela vem com a proposta estética, né? As imagens grandes e fortes, o sentido dramático, o jogo permanente entre o passado e presente, claro e escuro, homem, mulher, sangue e festa. Para mim é a concepção do espetáculo dela aqui, assim, né? Viemos quase todos de pequenas cidades do interior do Rio Grande do Sul para a capital, a cidade grande com seu fascínio, os sonhos saindo pela boca. Quando li o teu livro, todo esse mundo sabido e conhecido saltou à minha frente, já enquadrado e iluminado. Ela sempre dizia que se ela não fosse diretora, ela seria iluminadora, e a iluminação sempre foi assim, uma das partes de destaque nos espetáculos dela, né? Mas sabe Deus como fazer para dar esse pulo das páginas para o palco? Outro som, outro jeito de falar do homem, de tocá-lo, lá onde quer que esteja, escondido no meio dos seus preconceitos, seus podres valores antissociais, na sua capacidade de simular, ser mesquinho, cruel, mas também limpo, engraçado, infeliz e desamparado. E a fatalidade do livre-arbítrio. Quantos caminhos? Como em Gaudí, a cada ponto de chegada, outros caminhos se abrem. Na crônica, me utilizo sobretudo da minha intuição. A intuição é uma palavra-chave também no trabalho da Maria Helena, né? Do talento e da capacidade de trabalho e entrega de um grupo de atores e atrizes. Estamos todos em formação, apenas alguns em etapas diferentes. Acho lindo que ela fala isso, né? Todos nós estamos em formação, só que em etapas diferentes. É preciso ir mais longe e descobrir o prazer de procurar, de pesquisar cada vez os incontáveis caminhos da criação. Somos uma cooperativa de trabalho com 15 membros atualmente, o que representa mais do que o dobro que éramos em 1980, quando começamos. Aí é que ela fala sobre o grupo, né? Dividimos todo o ganho, entre parênteses, quando há, entre nós, por cotas, depois de pagar as despesas. Não enriquecerás conosco, certamente, mas nós poderíamos, quem sabe, nos manter mais tempo trabalhando se estiveres ao nosso lado. Se não fizeres muita questão desse honesto ganho, poderíamos destinar a tua cota para o Partido Comunista Brasileiro. Maria Helena Lopes. E a resposta? Bom, a resposta não fala, a resposta não sabemos, né? Nem sei se essa carta chegou. Assim, é um esboço, né? Mas ela mandou. Não sei. Ela escreveu. Mas vocês não estavam sem uma autorização formal. Foi conversado com a representante da ABR Brasil e que ia ficar uma coisa assim. Até porque ela não usou uma palavra do livro, né? Foi só uma inspiração, ela tinha isso. O livro inspirava, mas a dramaturgia era totalmente construída pelo grupo, né? Então, se ele dissesse alguma coisa oficial, podia ser um gancho, porque hoje em dia a gente precisa de algumas coisas para atrair o público, né? O Gabriel Garcia Marques disse que pode fazer. Então, ia ser, porque a gente está sempre catando, né? Só tem Facebook e Instagram para divulgar, né? Tem jornal. Cidade mandou uma notinha. Uma nota, então